Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula da disciplina de religiões mundiais. Nós estaremos abordando agora a lição 9 e 10, nossa última aula, nossa quinta e última aula. Nós estudamos nas aulas anteriores, começamos estudando o catolicismo. Depois nós continuamos estudando o judaísmo, depois o islamismo, o budismo, o hinduísmo e hoje nós vamos encerrar tratando um pouco do espiritismo, que também é uma religião, e no Brasil ela tem muita aceitação. Então nós vamos conhecer algumas coisas sobre o seu início, também algumas bases, do que é o espiritismo, lembrando que a grosso modo o espiritismo ele está fundamentado praticamente em duas premissas fundamentais. A primeira é a reencarnação e a segunda é a possibilidade de termos contato com espíritos desencarnados. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais do espiritismo. Lembrando também, meus irmãos, que o estudo das religiões não é para a gente ter uma atitude arrogante ou falar mal ou incitar qualquer tipo de violência ou coisa parecida. Nós, teólogos, estudamos diferentes religiões com o propósito de fazermos comparações, fazermos a comparação com aquilo que nós acreditamos, revelado nas Escrituras, com aquilo que outras pessoas creem e seus fundamentos. E termos uma base sólida para que em dado momento, se você falar com um hinduísta, falar com um judeu ou falar com um espírita, você tenha condições de dialogar, de refutar talvez até as crenças dessa pessoa de forma consciente, embasado nas Escrituras, num diálogo tranquilo, porque esse é o propósito de um teólogo ao conhecer e ao estudar algumas religiões. Então vamos lá. O Espiritismo reivindica não apenas o status de religião, mas também de ciência e de filosofia, ou seja, é uma fé e uma doutrina cujas manifestações são realizadas por meio das falas livres, da incorporação ou de textos psicografados, com os quais se comunicam o espírito de vidas passadas. Céu, inferno e diabo virtualmente não existem no horizonte espírita. Acredita-se, dentro da visão espírita, que a vinda de Jesus foi para aperfeiçoar o que a lei de Moisés ensinara. Segundo os espíritas, Jesus não ensinou tudo isso, não ensinou tudo, e isso está implícito em suas falas. Citam quando Jesus não disse a seus discípulos que tinha muitas coisas para lhes ensinar, mas que ainda não estavam aptos a compreender. Realmente o Senhor Jesus, dialogando com os discípulos, diz que muitas coisas eles tinha ainda para ensinar, mas que eles não estavam preparados. Então eles pegam essa fala de Jesus para ir fundamentando a doutrina espírita. Bom, eles dizem, os devotos do Espiritismo também, que Jesus prometeu o Consolador que guiaria as pessoas a todas as verdades. Alegam ainda que ensinou sobre a reencarnação quando expôs verdades sobre a ressurreição. Então veja que a partir daí nós já começamos a observar fundamentos
do espiritismo, né? O fato de não crer no céu, não crer no inferno, não crer no diabo, e também, né, achar que Jesus veio, né, para trazer um aperfeiçoamento à lei de Moisés. Tudo isso vai se resumindo sobre a base, né, de toda a doutrina espírita, que é a reencarnação. Bom, a origem, né, do espiritismo, nós vamos ver aqui. Veja bem, o espiritismo em si, ele é uma religião, né, que ela é muito antiga, né? Alguns teólogos dizem que a primeira sessão espírita foi no Éden, quando, né, o diabo, né, aquele espírito maligno, ele se incorporou na serpente para enganar a mulher. Alguns dizem que ali já está caracterizado a primeira sessão espírita, até porque eu não sei se alguns dos irmãos já foram em algum centro antes de ser crente, essas coisas. Então lá tem essa questão da incorporação de espíritos numa pessoa. E muitos autores dizem que a primeira sessão espírita foi justamente ali, né? Foi justamente no Éden. Mas o espiritismo que nós vamos estudar agora, que é chamado, como denominado, né, espiritismo moderno, ele tem um nascedouro como está aí, 1848, né, com as irmãs Fox. Então, olha o nosso parágrafo aí. O seu nascedouro do espiritismo remonta a eventos ocorridos nos Estados Unidos em 1848, envolvendo as irmãs Fox. Estas jovens, Margaret e Kate, moradoras da vila de Wilkesville, no estado de Nova York, relataram fenômenos paranormais em sua casa, como batidas e sons inexplicáveis. Bom, o que aconteceu dizem os historiadores, que essa família muda para essa cidade, né, de Nova York, nessa vila, e naquela casa havia muitas manifestações estranhas, ou seja, barulhos, cadeiras que arrastavam, batidas na porta, e esses fenômenos começou a chamar a atenção dessas duas jovens, tá? Que como eram os barulhos anormais, né, que elas não conseguiam entender, elas começaram a pensar que esses barulhos, esses fenômenos eram espíritos desencarnados, tá? Então foi assim que começou esse movimento moderno, né, do espiritismo moderno com as irmãs Fox. Fatos que ocorriam dentro daquela casa onde elas moravam, e aí começou a surgir aí um desejo delas descobrir o que era aquilo, o que significava aquilo, tá? E a partir desse interesse, elas vão começar a desenvolver, né, segundo elas, segundo a história diz, né, algumas metodologias para tentar identificar esses fenômenos, né, e o que vai resultar, né, na questão do espiritismo. Então, com o tempo, desenvolveram métodos para supostamente comunicar-se com espíritos. E essa questão, né, atraindo a atenção de curiosos e estudiosos. Este episódio é considerado um marco inicial do movimento espiritualista moderno, que mais tarde influenciaria o espiritismo. Bom, o método desenvolvido pelas irmãs Fox, né, a Margaret e a Kate, ficou conhecido como Código de Batidas, ou RAPS. Ele foi criado para interpretar os sons inexplicáveis que elas afirmavam ouvir em sua casa, em Wilkesville, Nova York, em 1948. Então, como eram sons, batidas,
elas começaram a pensar em uma forma de tentar identificar o que estava acontecendo. Aí elas vão desenvolver esse método de batidas, ou seja, batia, né, as batidas, conforme a quantidade de batidas que acontecia, elas interpretavam, como nós vamos ver aí no nosso slide. O método consistia em fazer perguntas diretas e obter resposta por meio de batidas, né? Por exemplo, uma batida significava assim, ou seja, ela fazia uma pergunta, aí com uma batida elas consideravam como um sim, duas significavam não. E em algumas variações, um número de batidas poderia corresponder a letras do alfabeto, permitindo formar palavras e frases. Então foi a partir daí que elas começaram a dizer, né, que tinham ou que se comunicavam com os espíritos desencarnados. Bom, esse sistema chamou a atenção da comunidade local e rapidamente se tornou popular, dando origem a sessões públicas em que as irmãs demonstravam sua habilidade de se comunicar com os supostos espíritos. Eu quero fazer uma alusão aqui. Veja que uma das coisas que o ser humano, né, o homem, ele procura sempre fazer, sempre teve curiosidade, foi de conhecer, né, o que nós chamamos de o outro mundo. Essa questão de se comunicar com mortos é uma coisa que há milênios os seres humanos têm desejo de conhecer. Por quê? Porque a morte é o maior mistério para o homem. Além de ser o maior mistério, é o maior medo, né, da maioria dos seres humanos, né? O não saber o que vai acontecer quando se fecha os olhos dessa terra, que se deixa esse corpo físico, é algo assim que fascina, traz medo, mas ao mesmo tempo fascina. Então, perceba que quando surge essa questão desses fenômenos, isso começa a chamar muito a atenção. Por quê? Porque para o homem a possibilidade de conversar com espíritos desencarnados de pessoas que viveram na Terra e agora estão em outra dimensão é algo assim, né, que chama muita atenção e atrai as pessoas, né, para essa questão, tá? Então, com o tempo, outras práticas como a escrita mediúnica, né, vai surgindo, né? Aqui nós estamos falando já do desenvolvimento, né, que foi acontecendo a partir desses fenômenos que começaram a acontecer na casa das irmãs Fox, e as sessões espíritas em mesas girantes foram integradas ao movimento espiritualista, mas o método das batidas foi pioneiro e estabeleceu as irmãs Fox como figuras centrais no início do espiritualismo moderno. Essas mesas gigantes, né, depois elas receberam o nome de tabuleiro Ouija, que consistia no quê? Consistia em colocar o alfabeto de forma redonda, de 0 a 9, e colocava assim, né? E eles colocavam um copo no meio, e aí faziam perguntas, e aí o copo se movimentava, formando palavras, né, e frases, respondendo às questões, né, da curiosidade das pessoas que praticavam esse ritual, tá? E a escrita mediúnica, né, quando a pessoa recebia um espírito, né, de um espírito desencarnado que o levava a escrever algumas coisas, como nós vamos ver mais um pouco para adiante no nosso estudo aí. Embora os fenômenos relatados pelas irmãs tenham gerado grande interesse, também houve controvérsias. Anos depois, Margarete confessou que as batidas eram criadas por meio de estalos das articulações dos dedos dos pés, indicando que o método poderia ter sido uma farsa.
Contudo, independentemente dessa confissão, o impacto de suas práticas foi significativo e lançou as bases para o movimento espiritualista que se expandiu mundialmente. Então, houve, segundo alguns historiadores, houve essa confissão de Margaret, né? Mas, mesmo assim, o espiritismo continuou se desenvolvendo, como nós vamos ver no próximo slide. Opa, deixa eu ver aqui. Bom, a expansão do movimento espiritualista a partir das Irmãs Fox foi rápida, né? Começou lá, né, Nova York, e foi se expandindo. Isso foi rápido, né? Por quê? Porque, como eu disse, né, a possibilidade de se comunicar com pessoas desencarnadas que morreram, que passaram por aqui, é uma coisa que chama até hoje a atenção de milhões de pessoas, tá? Então, ela foi rápida, impulsionada pelo contexto social e cultural da época, marcada por um crescente interesse no sobrenatural e pelo avanço científico. Na Europa, os fenômenos relatados pelas irmãs despertaram o interesse de estudiosos como Allan Kardec, que, ao sistematizar as práticas e teorias do espiritualismo, deu origem ao espiritismo como uma doutrina estruturada. Então, o Allan Kardec, né, que nós vamos ver o nome dele completo daqui a pouquinho, ele já era um estudioso, né? E quando ele ouviu, ele se interessou e começou a sistematizar essas práticas. Tá? Ele publicou obras como O Livro dos Espíritos, O Evangelho segundo o Espiritismo, estabelecendo uma base filosófica e moral para o movimento, distinguindo do espiritualismo norte-americano. Então, praticamente, o espiritismo moderno ele foi sistematizado por Allan Kardec. A doutrina espírita rapidamente se expandiu pelo mundo, especialmente em países de tradição católica, como a França e Brasil, onde encontrou terreno fértil para o seu desenvolvimento. No Brasil, o espiritismo se consolidou como uma das principais expressões religiosas, sendo amplamente difundido por figuras como Chico Xavier e adaptado ao contexto sociocultural local. No Brasil, é lógico, ele teve uma aceitação rápida e crescente, até porque as religiões afro que já existiam aqui, trazida pelos escravos que vieram, né, que foram trazidos para o Brasil, motivou muito, né, a aceitação da doutrina espírita, porque de certa forma, como nós vamos ver mais adiante, eles têm alguma relação, principalmente na questão, na crença principal deles, que é a reencarnação. Então, diante de um Brasil, né, onde muitos dos escravos trouxeram as suas religiões africanas para o Brasil, e esse desejo sempre pelo sobrenatural, isso aí foi tudo vamos dizer assim, um prato cheio para que essa doutrina recebesse uma boa aceitação, tanto naquela época quanto hoje, né? Hoje também a doutrina espírita ela é muito difundida, ela é muito aceita, né, em todo o Brasil, tanto que o Brasil é considerado um dos maiores países espíritas do mundo, tá? Bom, seu crescimento global reflete sua capacidade de dialogar com diferentes culturas e de responder às inquietações humanas sobre a vida após a morte, o sentido da existência e a moralidade. Veja que essas inquietações, né, elas se dão não somente na área religiosa, na área filosófica também,
né? A vida após a morte é algo que é um fascínio de muitas pessoas, né? O desejo de realmente saber e conhecer. Bom, e também o sentido da existência, né? Também é algo que o homem, desde que começou a ter sua consciência, né, sempre tem se perguntado, né, qual é o sentido da nossa vida, da nossa existência. E a questão da moralidade é a questão, né, o porquê, né, por que sermos pessoas morais, né, por que temos ações morais corretas, né, num mundo completamente desvirtuado como o mundo que nós vivemos. Tá? Porque aí vai entrar uma série de temas complexos, né? Por exemplo, a presença do mal, o porquê da existência do mal, e etc, etc. Bom, entretanto, em sua forma inicial, o Espiritismo surgiu mesmo na história antiga, onde há registros de práticas espíritas por parte dos chineses, egípcios e babilônicos, né? Então veja que, como eu disse, nós estamos aqui tratando do espiritismo moderno, mas essa forma, né, de contato com o espírito, com outros entes de outros mundos, isso aí já existia, e é interessante que nós vemos que no Antigo Testamento há advertências dirigidas ao povo de Israel para não aderirem às práticas espíritas. Vejamos aqui em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, no seu capítulo 18, vamos ler alguns versos aqui, de como, né, essa prática espírita, não exatamente da forma como nós temos agora, porque nós estamos estudando na sua forma moderna, né? Mas de forma rústica já existia e já acontecia entre os povos pagãos. E Deus, ele foi muito claro a Moisés para dizer, olha, não, vocês não podem ser assim. Então olha aqui, eu estou lendo uma Bíblia corrigida, e a partir do verso 9 ela tem uma epígrafe assim, ó, as abominações das nações são proibidas. Então Deus vai chamar aqui de esta forma de espiritismo como uma abominação, tá? Então é o que a Escritura está dizendo aqui, e está dessa forma: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Então veja que uma das razões pelas quais Deus falou para Israel, quando entrar naquela terra, exterminar todo aquele povo, é justamente porque eles praticavam esses tipos de coisas, né? E para Deus era abominação. Deus não aceitava de jeito nenhum, nem aceita, né? Bom, perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, por aí nós temos uma noção de que essas práticas, né, apesar do espiritismo moderno, né, ter sido desenvolvido dessa forma, mas esses tipos de prática já aconteciam há muito tempo, né, apontando aí que essa forma de
de religião já existia entre os pagãos no período mosaico. Bom, fundador do espiritismo moderno, né? Então vamos lá, nós demos uma pincelada introdutória nos slides anteriores. Agora nós vamos ver, o fundador do espiritismo moderno é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, nascido em Lyon, França, em 1804. Kardec era educador e pedagogo, tendo estudado com o célebre Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça. Sua formação científica e racionalista influenciou profundamente sua abordagem ao estudar os fenômenos mediúnicos. Em 1854, foi apresentado ao espiritualismo através de relatos sobre as chamadas mesas girantes, práticas mediúnicas que envolviam supostas comunicações espirituais. Inicialmente cético, Kardec passou a investigar tais fenômenos com método e rigor, o que o levou a sistematizar os princípios da doutrina espírita. Então veja que ele foi estudar os fenômenos e, ao estudar os fenômenos, ele foi sistematizando, colocando em ordem, né, em uma ordem compreensível, né, para explicar, né, porque quando você sistematiza uma doutrina, você está tentando explicar essa doutrina, explicar esses fenômenos, tá? A codificação do Espiritismo ocorreu a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, obra que reúne respostas de supostos espíritos a questões relacionadas à existência humana, vida após a morte e moralidade. Então veja como a maior parte das religiões, né, ela sempre vai ter um texto base, um livro base, né, para orientar, né, a forma de se crer, né, nesse tipo de doutrina. Essa é uma questão interessante que todas as religiões, ou pelo menos a maioria, sempre vão possuir, né, um livro base e também um tipo de profeta propagador da doutrina. Bom, este livro é considerado a base do Espiritismo, apresentando como uma filosofia espiritualista, que busca aliar fé e razão. Então veja, né? Olha aí, dois pontos, dois polos, que a própria teologia também, teologia cristã, né, sempre faz quando a gente estuda, por exemplo, a teologia sistemática, que é alinhar fé e razão, né? Ou seja, não tem como, né, nós crermos em alguma coisa sem que venhamos a alinhar a razão. É lógico que a fé, ela sempre vai sobrepujar o ser, ou seja, ela vai sempre estar acima da razão, né? Porque a razão, ela é limitada, ela vai até onde se pode comprovar alguma coisa. Agora, a fé não. A fé, ela vai além, porque a fé, ela crê no sobrenatural, no metafísico, naquilo que vai além do físico, né? Bom, posteriormente Kardec publicou outras obras fundamentais, como O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, consolidando os aspectos doutrinários, científicos e éticos da nova corrente. Kardec definiu o Espiritismo como uma doutrina de tríplice aspecto: científica, filosófica e religiosa. Então veja que até inteligentemente ele coordenou dentro dos seus estudos, né, o aspecto científico, né, o aspecto filosófico e o aspecto religioso
né, dessa nova doutrina, né, da qual ele formulou e sistematizou, para, como se dizendo assim, olha, a doutrina espírita, ela abrange todos os aspectos da vida, né, científica, filosófica e religiosa. Então, é isso que até hoje os espíritas, eles se fundamentam. Eles não se centralizam só nos aspectos religiosos da religião, mas também nos filosóficos e científicos dentro do espiritismo. Seu trabalho teve grande impacto na França e especialmente no Brasil, onde o espiritismo encontrou terreno fértil para se desenvolver. Embora não tenha sido o criador dos fenômenos mediúnicos, Allan Kardec é amplamente reconhecido como o fundador do espiritismo moderno por sua sistematização e disseminação da doutrina, que permanece influente em diversas partes do mundo até os dias de hoje. O espiritismo, organização e liderança. O espiritismo comumente praticado no Brasil é de linha kardecista. Destaca-se de imediato que foi a classe mais esclarecida da sociedade, como intelectuais, médicos, políticos, advogados, militares e funcionários públicos, que floresceu inicialmente por aqui, nesse sentido. Chegou ao Brasil na década de 1860 e logo herdou as influências provenientes de culturas indígenas e africanas, tornando-se então mais popular. Então veja, tanto as culturas indígenas como as africanas que foram trazidas, né, com os escravos, e as que já existiam aqui dos indígenas, porque os indígenas eles eram muito também místicos, né? Aquelas coisas do vento, das árvores, da natureza. Então, todo esse misticismo indígena, africano, né, que já permeava a ideia do povo, né, daquele período, ao receber a doutrina espírita, foi algo assim, né, que propiciou, né, um crescimento, uma compreensão e um desenvolvimento fértil no Brasil. Olha o último parágrafo aí, o jornalista brasileiro Luiz Olímpio Teles de Menezes fundou em Salvador, na Bahia, o primeiro centro espírita do Brasil. Inclusive tem uma fundação Bezerra de Menezes até hoje, né? Naquele contexto, a ideia de que era possível falar com os mortos caía muito bem em um país onde crenças indígenas, religiões africanas e o catolicismo se sincretizavam, né? Ou seja, o irmão sabe que a palavra sincretismo, né, significa mistura. Então, quando o espiritismo chega ao Brasil, estava acontecendo esse sincretismo, né? Uma mistura de religiões, né? De crenças indígenas com crenças africanas e o catolicismo romano. Tanto que você, quando conversa com muitos católicos, eles têm pensamentos espíritas, né? Pensamentos católicos, né, e uma mistura de filosofias, de religiões, né, que constroem e estruturam a fé. E quando chegou o espiritismo dentro desse contexto, não foi muito difícil se estabelecer, não foi muito difícil se desenvolver, né? E aí você já pode ter uma noção. É lógico, meus irmãos, que a gente precisa entender uma coisa. Toda religião tem o seu lado místico, né? Ou seja, por exemplo, no cristianismo, a oração, ou seja, conversar com Deus, falar com Deus, o orar, uma cura, a crença na cura de uma enfermidade, a crença na ação de Deus em determinados parâmetros da vida,
Tudo isto um nome técnico, é um misticismo, é uma forma de misticismo. Então não existe religião mesmo, que não tenha os seus aspectos místicos. Assim como o espiritismo tem o deles, nós temos o nosso, né? Só que o nosso é fundamentado nas escrituras. As escrituras nos ensinam a orar. As escrituras nos ensinam a prática do jejum. Isso é uma forma de misticismo, né? Então, toda religião tem. E o espiritismo não é diferente. Só que no espiritismo, as manifestações místicas são diferentes. Ou seja, no espiritismo, a manifestação mística é a possibilidade de eu falar com o espírito desencarnado. Tá? Então, esse aspecto todas as religiões vão ter, né? E é importante a gente entender isso. Então, atualmente no Brasil, o maior representante do espiritismo é a Sociedade Espírita Brasileira, SEB, com sede aqui em São Paulo. Embora o espiritismo tenha caráter científico ou filosófico, por aqui adquiriu, ou seja, aqui no Brasil, adquiriu status de religião. Em solo brasileiro, o espiritismo tem se beneficiado daquilo que os estudiosos chamam de religião de clientela, a denominada religião de serviço, quando as pessoas se dirigem aos espaços de culto e adoração e aos centros, no caso do espiritismo, em busca de um alívio para suas aflições pontuais, sobretudo de saudades, né, de pessoas falecidas. Então, o espiritismo kardecista, que também é conhecido como mesa branca, ele, como nós vamos ver mais adiante, ele é diferente do espiritismo baixo, né, que é, por exemplo, o candomblé, a quimbanda, a umbanda. O espiritismo kardecista, ele é chamado de mesa branca porque ele tem uma forma de cultuação, de adoração diferente do espiritismo baixo, como nós vamos ver um pouco mais adiante. E essa questão, né, de conversar com as pessoas falecidas, irmãos, é uma coisa que atrai as pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm um conhecimento de Deus, que não têm uma religião, por exemplo, uma fé. Então essas coisas atraem. Imagine uma mãe que perde um filho, o desejo dessa mãe de falar, ou o pai, né? O filho que perde a mãe, desejo de falar com esse ente querido e saber como é que está, é uma coisa que atrai as pessoas. Só que nós, como cristãos que cremos na Bíblia, né, nós sabemos que a Bíblia diz o seguinte, né, que a gente morre uma vez e depois disso vem o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Então, o início da nossa fundamentação a não crer na questão da reencarnação, dessas coisas, é justamente isso que aqui nós vamos ver, né, que o escritor aos Hebreus vai dizer, né, 9:27 de Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso o juízo. Então, já refutando claramente essa questão de que vamos encarnar até alcançar um estado perfeito. Bom, além da atuação social com as práticas da caridade, que também é uma dos fundamentos espíritas, né, que é a ação social, né? Ninguém pode negar, pelo menos os que têm conhecimento, que conhecem, as ações de caridade que são praticadas através do espiritismo, né? Então, isso aí eles fazem muito, e às vezes até mais do que muitas igrejas evangélicas. Isso nós temos que ser realistas e verdadeiros, né? Então, além da atuação social com as práticas da caridade, os centros espíritas organizam bazares, fazem doações de alimento e distribuem roupas. O Brasil é tido como a pátria espírita. Segundo dados, né, do PEN, não sei exatamente a pronúncia
dessa palavra aí, Pew Center, de 2015, no mundo há 13 milhões de adeptos. Só no Brasil são 38 milhões de espíritas. É uma quantidade muito grande. Bom, foi no Brasil que surgiu o psicógrafo, né? E maior médium do espiritualismo desde Allan Kardec. É o Francisco Cândido Xavier. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, no Chico Xavier, né? Que viveu nasceu em 1910 e viveu até 2002. Conhecido como Chico Xavier. Influenciado pela noção de santidade oriunda da sua fé católica, né? Aí você começa a fazer a ponte, né? Quando você estuda um pouco o trabalho do Chico Xavier, você vai ver que na doutrina espírita dele tem os aspectos da fé católica também. Por isso que eles se cruzam e se entrelaçam, né? Essas duas formas de crença, né? Por isso que você vê que muito católico e muito espírita tem esses relativos, né? Por exemplo, no espiritismo tem vários santos, né? Vários orixás, espíritos, essas coisas, né? Você vai ver que todos eles têm uma referência de santo católico, né? Apontando para essa união aí, né? De fé, de conhecimento, né? E de questão doutrinária. Bom, fez votos monásticos, né? Olha só, além de ele ter noção de santidade oriunda da fé católica, ele fez votos monásticos como modelo de conduta e espiritualidade, tornando-se referência para médios e outros adeptos do espiritismo kardecista. Os livros de orientação, né, do espiritismo são esses aí, né? O Livro dos Espíritos, 1857, que é um clássico que sustenta as doutrinas espíritas. O livro dos médiuns, né, faltou um S ali, perdão, de 1861, aborda o caráter geral dos médiuns na comunicação, né, com os mortos. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, uma síntese dos 4 evangelhos contendo atos, milagres e palavras de Jesus. O outro livro é O Céu e o Inferno, de 1865, que fala sobre penas e gozos futuros. E a Gênese, né, que é 1868, que expõe informações sobre a formação do universo. Então, esses são os livros básicos na formação espírita kardecista. A subdivisão, né? Ou seja, embora consideremos o espiritismo igual em sua maneira de ser, os próprios espíritas admitem haver diferentes formas e manifestações de espiritismo. Então vamos ver lá. O que é chamado de espiritismo comum, tá? A quiromancia. O que é a quiromancia? Olha, é a adivinhação pelo exame das linhas da mão, o mesmo que quiroscopia. Esse costume ou essa arte adivinhatória teve origem na Índia há mais de 5.000 anos, também praticada na China, Tibete, Egito e Pérsia, né, e Mesopotâmia. Então, é aquela coisa, a pessoa vai lá, ela vê as linhas, olha, isso aqui é a linha da vida, tá vendo como a linha essa linha aqui é comprida, isso aqui está dizendo que você vai viver muito tempo, tal, né? Então, esse tipo de adivinhação. Bom, eles têm também a cartomancia, né, que a palavra já vai dizer, né, que é a adivinhação pelas decifrações de combinações de cartas de baralho. Alguns alegam que as cartas tenham surgido na China por conta da invenção do papel. Há, porém, outros que dizem que as cartas de baralho específicas para leitura adivinhatória são de origem árabe. De qualquer modo, o baralho chegou à Europa no século XIV e ficou conhecido na França como
tarô. Então é aquela coisa que vai tirando uma carta, olha, essa carta é a carta da vida, ó, essa carta aqui está mostrando que você vai passar por isso, e toda lá uma técnica que eles têm para poder adivinhar o que vai acontecer na vida das pessoas. Temos a grafologia, né, que é estudos dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade, executado mediante análise da caligrafia. Não se trata de análise forense de documentos, mas de análise da escrita para ingerir sobre a personalidade. Então, a grafologia, quem tem lá essas técnicas, vai ver a sua letra, e a partir da sua letra ele vai fazer um diagnóstico da sua vida, da sua personalidade, de quem você é. Temos também a quiromancia, né, que é a arte de adivinhação por meio da água, né, incluindo a cor, o fluxo, o refluxo e ondulações em movimento. Então tem lá aquela água e eles têm todo um procedimento, eu não conheço exatamente como é que funciona, né? A não ser por cima, assim, que tem um copo de água e ali, através desse copo de água, eles têm ali algumas técnicas apropriadas que, através dessa técnica no copo com a água, eles podem adivinhar diversas coisas na sua vida e prever futuro, falar do passado. São coisas assim, até que interessantes, né? Mas que, né, para nós cristãos não tem validade. E a mais famosa aí também, a astrologia, que é a leitura dos astros, né? É pseudociência que estuda as posições relativas de corpos celestes na busca de informações sobre características psicológicas das pessoas. Então, é aquela questão de algumas pessoas: de que signo você é? Eu sou de Libra. Libra é assim, assim, assim. E eu acredito que a astrologia os irmãos já estão familiarizados. Bom, aí nós temos aí o chamado baixo espiritismo, né? O baixo espiritismo, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, meus irmãos, espera aí. O baixo espiritismo, o termo baixo espiritismo é usado de forma popular e controversa para descrever práticas espiritualistas ou religiões afro-indígenas que envolvem elementos rituais mais materiais e mágicos, em contraste com o espiritismo kardecista. Aí é que surge aquela questão, né? Espiritismo kardecista, mesa branca, porque não vai mexer com nenhum desses aspectos desse tipo de espiritismo, né, que é chamado baixo espiritismo, tá? Que se apresenta como mais racionalista, ou seja, o espiritismo kardecista ele é mais racionalista. O espiritismo baixo ele vai atuar mais na questão mística, né, dos trabalhos, de comunicados, como nós vamos ver aí. No entanto, o uso desse termo é impreciso e pejorativo, né? Baixo espiritismo, desconsiderando a riqueza cultural, espiritual e histórica dessas tradições. Abaixo segue explicações sobre as práticas mencionadas. Bom, o primeiro delas aí nós temos aí o voodoo, né? Originário das religiões tradicionais da África Ocidental. O voodoo ou voodoo, né, se desenvolveu especialmente no Haiti, mesclando elementos africanos com o catolicismo trazido pelos colonizadores europeus. Qual que é as características do voodoo? O voodoo venera espíritos conhecidos como Iá, né, não sei se é exatamente essa pronúncia, que atuam como intermediário entre os humanos e o Deus Criador, que é o Bon Dieu, né, para eles. Os rituais envolvem cantos, danças, sacrifício de animais, oferendas e o transe espiritual no qual os espíritos incorporam em participantes.
Tá? Então, vai ver que a maioria desses que são considerados espiritismo baixo tem praticamente quase a mesma linha, né, de característica. No voodoo, o objetivo é, além da devoção espiritual, o voodoo é usado para proteção, cura, resolução de problemas pessoais e sociais. Então veja que nada se fala sobre salvação, sobre, né, arrependimento, são coisas completamente diferentes. Vamos para o próximo. Nós temos aí o candomblé. O candomblé, a sua origem também é afro-brasileira, trazida pelos escravos africanos, especialmente de etnias como Yorubá, Ubanto e Jejé. A característica centraliza-se na veneração dos orixás, que são divindades associadas à natureza e à ancestralidade, ou seja, a ancestrais, né? Cada pessoa é ligada a um orixá específico, que influencia sua vida e personalidade. Os rituais incluem danças, cantos em línguas africanas, toque de tambores, que é o famoso atabaques, sacrifício de animais e oferendas. No caso do candomblé, o objetivo é o quê? É busca a harmonia entre o humano e o divino e a natureza, oferecendo soluções espirituais para a saúde, prosperidade e equilíbrio. É lógico que quem já frequentou vê que eles também fazem trabalhos, né, para atrapalhar a vida de outras pessoas, né? Já vi muito disso, para tirar a mulher de não sei de quem, para fazer. Então existe esse outro lado um tanto mais obscuro, né, dessas formas de espiritismo. E temos também a Umbanda, de origem, surge no Brasil, né? Olha aí, Umbanda surge no Brasil no início do século XX, como uma fusão de elementos do espiritualismo kardecista, do catolicismo, do candomblé e das tradições indígenas. Então, né, a Umbanda sendo aí mais brasileiras, vamos dizer assim. Característica: trabalha com entidades espirituais como caboclos, preto velhos e crianças, né? Além de alguns orixás. Os rituais incluem passes espirituais, trabalhos de cura, oferendas simples e o uso de pontos riscados, ou seja, desenhos espirituais. O objetivo, segundo eles, promove a caridade, a cura e o esclarecimento espiritual, combinando aspectos de fé com a prática mediúnica. Então nós temos aí alguns, né, dos chamados baixo espiritismo. Nós vamos fazer uma pausa, você vai tomar um cafezinho, tomar uma água e depois nós já vamos para a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe e até mais.